Muito bom dia, minha gente querida. Paz e saúde. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu estou muito feliz. A nossa expedição missionária com adolescentes, jovens e adultos da Igreja Bíblica Brasileira saiu em direção ao Vale do Jequitinhonha para um trabalho missionário de curto prazo. E eu peço, claro, suas orações em favor dessa equipe que está se empenhando de maneira assim tão altruísta, de um amor fraterno tão lindo de se ver. Ore também especialmente pelo líder da expedição, que é o nosso presbítero, o Alexandre Gobi. E claro, ore, minha filha está lá junto com eles, então não esqueça de fazer as suas orações por essa expedição missionária, para que seja um impacto na vida daqueles que vão recebê-los lá, e também na vida deles que estão indo para servir. Afinal de contas, quando nós servimos, nosso coração enche de alegria, não é? Jesus, ele disse, o apóstolo Paulo repete isso mais tarde, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu costumo exemplificar assim. Na minha vida, eu já recebi cesta básica em momento de necessidade. Foi uma grande alegria, foi uma bênção, nunca tive problema em receber. Mas a maior alegria é você poder oferecer uma cesta básica a alguém. Servir traz profunda alegria em nossas vidas. Então, ore por eles para que seja uma bênção. Deixa-me ver aqui. Bom dia, Paulo. Paz e saúde, meu caro. Odete, bênção sobre a sua vida. Bom, eu quero brevemente conversar com vocês sobre o tema que nós vamos ministrar hoje. Lembrando que eu costumo fazer esses resumos sempre que possível aqui num bate-papo mais devocional sobre a mensagem que estamos ministrando. Esse mês o nosso tema é De Volta para o Futuro. Nós apanhamos como ilustração o filme De Volta para o Futuro, que foi lançado em 1985. E estamos extraindo lições, não do filme, usando o filme apenas como recurso para ilustrar. Estamos extraindo lições da própria palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é Aprendendo com o Passado. Quando você assiste, por exemplo, aquele filme ou tantos outros filmes que tratam desse tema de viagem no tempo, no espaço, você vai ver que todos têm algo em comum, que é a capacidade de você usar um conhecimento previamente adquirido para criar soluções para problemas que surgem na sua vida, no presente. Um caso que aparece numa dessas histórias do filme, é uma trilogia, é quando eles viajam para o passado, 1885, e o carro deles, o DeLorean, não tem combustível, não tem posto de gasolina. E o que faz nessa hora? O carro precisa andar para eles poderem voltar para o tempo original deles. Eu fico pensando o que você faria se chegasse lá e o carro não tem combustível, não existe posto de gasolina, ainda não foi inventado. Você sentaria e choraria? Você procuraria um cientista? Você tentaria usar cavalos? Você faria o quê? Bem, na história, baseado no conhecimento prévio que eles tinham, eles amarram o carro numa locomotiva, porque o carro precisava chegar a pelo menos 140 km por hora. Fazendo isso, eles conseguem encontrar a solução para viajarem no tempo. Conhecimento prévio, a experiência passada, aprender com aquilo, nos ajuda na resolução dos desafios de hoje e a vislumbrarmos como podemos construir um futuro melhor. Mas antes que você pense que isso é apenas uma especulação pessoal, veja o que a palavra de Deus tem a dizer. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão. Algumas pessoas interpretam essa passagem equivocadamente, como se Paulo estivesse dizendo, nessa frase, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que nós deveríamos passar uma borracha em todas as nossas experiências do passado e apagarmos todas as nossas experiências do passado, deletarmos todas as experiências do passado. Evidentemente, isso não é humano, porque Deus nos deu a capacidade da memória de lembrarmos das coisas, e isso definitivamente não é bíblico. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer quando faz essa afirmação de esquecer das coisas que ficaram para trás?
O apóstolo Paulo, você se ler o contexto, vai ver que ele faz uma referência a toda a sua origem, a sua formação. Ele diz que ele é judeu da tribo de Benjamim, uma das tribos mais raiz do judaísmo, se é que podemos dizer assim. Afinal de contas, quando houve a separação das 12 tribos, 2 tribos mais conservadoras, Judá e Benjamim, permaneceram por mais longos anos depois do cativeiro assírio. Ele é descendente da tribo de Benjamim. Ele tem o mesmo nome do primeiro rei de Israel, Saul, o nome dele Saulo, originalmente. Ele foi um fariseu, o partido religioso mais conservador que recebeu respeito do povo, diferente dos liberais saduceus. Apesar de tudo isso, ele diz: uma coisa eu faço, eu esqueço do que fica para trás. Paulo quer dizer o seguinte: há uma renúncia quanto ao passado. E a renúncia de Paulo é a seguinte: eu não vou permitir que as minhas experiências do passado sejam aquelas tão triunfalistas que me tornam arrogante, ou sejam aquelas que me espremeram de tal maneira que me tornam amargo, moldem o meu presente ou o meu futuro. Eu renuncio essa influência do meu passado. Isso vale para todos nós, porque todos temos alguma história. Todos nós carregamos alguma dor na nossa vida. E temos que ter muito cuidado para que essas experiências não acabem moldando o nosso presente ou nosso futuro. Em outras palavras, que se transforme numa muleta, que você começa a justificar os seus desmandos e desvios de hoje por causa dessa sua historicidade. Um texto que deixa isso bem claro, de como devemos evitar esse tipo de padrão, esse tipo de disposição mental, é Jeremias 31:29, que diz assim: naqueles dias não se dirá mais: os filhos comerão uvas verdes e os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quer dizer, os pais fizeram algo errado, estragou o dente dos filhos. O contexto de Jeremias é que pessoas que nasceram durante o cativeiro babilônico ficavam justificando que eles não eram maus, eram seus pais, eles estavam apenas colhendo os resultados da maldade dos seus pais. Mas Deus disse que um dia ele abençoaria novamente o seu povo. Eles jamais deveriam dizer isso. Cada pessoa deveria ser responsável pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias escolhas. Então, quando pensamos sobre o nosso passado, a primeira lição é que existem áreas da nossa experiência passada que nós devemos renunciar. Renunciar que ela nos influencie, para sermos arrogantes ou para sermos pessoas recalcadas. Não adianta ficar permanentemente lamentando as perdas do passado, não adianta ficar celebrando orgulho do passado, não adianta ficar carregando ressentimento, não adianta ficar preso nessas decepções do passado. É preciso renunciar a isso para viver um novo presente e vislumbrar uma nova possibilidade. Mas deixa eu correr aqui um pouco, senão ainda não vou para a Bíblia já já. Segunda grande lição é relembrar. Ao mesmo tempo que Paulo nos ensina que devemos, então, no sentido em que ele aplica a palavra esquecendo-me das coisas que ficam para trás, não é apagar, deletar, viver algum tipo de amnésia psicológica ou espiritual. Ele quer dizer, eu renuncio que isso influencie o meu presente ou o meu futuro. Ao mesmo tempo, Paulo aconselha Timóteo, na segunda carta ao seu jovem aprendiz, no capítulo 2, no versículo 8, o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Por outro lado, Paulo diz nós devemos relembrar. E não apenas relembrar o que, mas devemos lembrar quem. O conselho de Paulo é que Timóteo, ao considerar que a nossa vida é como a vida de um soldado, é como a vida de um atleta carregado de disciplina, como a vida de um agricultor. Ele usa essas metáforas, essas comparações, e finalmente ele diz, e mais importante, lembra de Jesus Cristo. Ele é o seu grande modelo. E a Bíblia é repleta de imperativos como esse. Lembre-se, lembre-se. Então, primeiro, eu renuncio àquilo do meu passado que não é bom. Mas segundo, eu devo relembrar tudo aquilo que me aproxima de Cristo, da imagem de Cristo, do modelo de Cristo. A palavra relembrar, lembrar e seus sinônimos aparecem na Bíblia pelo menos 167 vezes. A segunda carta de Pedro, por exemplo, é repleta disso. No capítulo 1, no versículo 12, ele diz o seguinte: terei o cuidado de lembrar-lhes. No capítulo 1, no versículo 13, ele diz: despertar a memória de vocês. No versículo 15, ele diz: eu me empenharei também depois da minha partida, que vocês sejam capazes de lembrar-se
dessas coisas. Lembrar. E claro, há um clássico texto do profeta Jeremias no seu livro Lamentações, em que ele diz assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Não esqueça que durante a sua jornada, mesmo nos momentos difíceis, Deus esteve presente. Lembre disso, agarre-se a isso, agarre-se à bondade de Deus, porque o Deus que cuidou de você ontem, cuidará de você hoje, cuidará de você amanhã. Terceiro, reinterprete o seu passado. Exatamente. Dizem que a história não é a ciência dos fatos. A história é a ciência da interpretação dos fatos. Por isso você pode pegar uma pessoa que acredita em Deus, ela olha para o passado e vê a mão de Deus ali, interpreta a história sob a luz, digamos, teológica, da lógica divina. E outro que não acredita em Deus vê apenas como uma sucessão de coincidências que aconteceram. No livro de Gênesis, no capítulo 50, no versículo 20, nós lemos a conclusão da história de José, aquele que foi vendido pelos irmãos, que sofreu tantas agruras, mas ao mesmo tempo foi elevado por Deus à posição de praticamente primeiro-ministro do Egito. Ele diz assim para os irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O que faz José? Ele se lembra que foi vendido como escravo pelos irmãos, que sofreu todas essas agruras, mas agora, já maduro, ele reinterpreta o seu passado e vê nas suas dores, primeiro, a responsabilidade de quem o afligiu. Vocês intentaram o mal contra mim. Mas, por outro lado, ele vê a boa mão providencial de Deus, mas Deus o tornou em bem. Reinterprete a sua história. Veja que Deus continuou cuidando de você, mesmo nos momentos mais difíceis. E, finalmente, reconte a sua história. O mesmo apóstolo Paulo, que nos escreveu a carta aos Filipenses, quando colecionamos o número de vezes que ele recontou a história dele, nós vemos em Atos 22, Atos 26, Gálatas capítulo 1 e a própria carta aos Filipenses no capítulo 3. Quer dizer, Paulo passa a recontar a sua experiência com a graça de Deus. Quando você colecionar, então, isso, eu renuncio àquilo do meu passado que pode me deformar hoje ou deformar o meu futuro. Eu vou relembrar aquilo que é virtuoso a respeito de Deus, da verdade de Deus e da pessoa de Jesus. Eu vou então reinterpretar a minha história e vou ver que a minha história é uma saga de alguém que está sendo guiado pela boa mão de Deus, independente daquilo que as pessoas tentam fazer para me afligir. Então, finalmente, conte o seu testemunho. Conte a sua história. Deixe as pessoas saber o que Deus vem fazendo na sua vida, faz na sua vida e fará na sua vida ainda. Deus abençoe você. Esse é apenas um breve resumo do que vamos conversar hoje na Bíblica, às 10 da manhã e às 18 horas. Lembre-se, as suas orações são sempre muito bem-vindas. Eu prego na Bíblica aqui em Mogi. E o nosso querido irmão, presbítero Vagninho, pastor da igreja de Suzano, ministra lá às 18 horas. Um forte abraço, peço desculpas de não conseguir ler todos aqui. Deixe-me ver aqui se ainda consigo pegar alguém. Bel, Deus te abençoe, paz, minha irmã, amém. Cíntia, isso, exatamente, testemunhas do amor de Deus. Johnny, bênção sobre você. Amém, Elaine, Deus te abençoe. Deixa-me ver quem mais. Jurandir, bênção sobre a sua vida. Quem mais aqui? Odete, obrigado por essa prosa aqui. Gente querida, domingo abençoado para vocês. Até breve.